trazemos alguém de fato, que é gente que faz. Nós trazemos ao palco Jussier Ramalho, uma pessoa brilhante, com uma história emocionante, e tivemos a satisfação de ter o nosso querido professor Ricardo Bellino sendo um daqueles aceleradores de pessoa. Esse é um título recorrente na trajetória do professor Bellino. Ele acelera as pessoas. E sabe quem que ele está acelerando ultimamente? Ele está acelerando Carlos Wizard, gente. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Porque cada um de nós tem uma capacidade, cada um tem um potencial. E às vezes a nossa capacidade, o nosso potencial fica, de certa forma, inerte, adormecido. E depois de 30 anos empreendendo, eu encontro meu brother Bellino. E tem sido uma experiência maravilhosa, essa interação diária, constante, essa troca de experiências que acaba sendo gratificante para os queridos participantes da Escola da Vida, mas antes acaba sendo para mim e para o próprio Bellino. Então, Bellino, você que é, de fato, a razão pela qual nós temos hoje Jussier Ramalho no palco, eu gostaria de ouvir sua introdução, sua apresentação inicial. Bom, primeiro dizer para vocês que estão aqui na sala de aula da Escola da Vida que é realmente maravilhoso a gente viver isso, né? A Escola da Vida, ela não é uma escola que dá aula, ela cria experiências, ela promove essas oportunidades incríveis, e esse projeto não seria o que é se os dois pilares desse projeto, que são Carlos e eu, não exercitássemos todos os dias aquilo que a gente fala aqui na sala de aula. Isso aqui não é aula montada num PowerPoint, né, para contar para vocês e trazer uma experiência teórica, não, não. Aqui é vida prática, aqui a gente divide as nossas angústias, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, e a gente assume riscos, assume caminhos que são caminhos que têm que ser percorridos. Uns vão dar certo, outros vão dar errado. Mas a gente tem que ter essa convicção e essa parceria. E eu quero te agradecer, Carlos, por você também ter se manifestado, né? A manifestação da vida de ter colocado você nesse caminho comigo para a gente testar, contestar, criticar, duvidar e correr o risco juntos, porque a gente é do tipo que não adia, que não deixa de fazer as coisas porque podem dar certo, ou mais, ou menos, ou dar errado. Então, obrigado a você por essa partilha, por essa confiança, porque nós estamos nos acelerando mutuamente e é um privilégio para mim. Bom, quero dizer para vocês, como ontem nós estávamos falando sobre a construção de rede, e eu trouxe aqui um pensamento que construir redes é construir marcas, né? Você tem que ter uma marca, e a marca mais importante é você. E ali me veio um déjà vu, né, de ter conhecido aquele jornaleiro lá em Natal, quando eu fui fazer uma palestra, e eu conheci aquele jornaleiro falante, parecia o grilo falante, o cara parece o grilo falante, e um cara carinhoso, simpático, amoroso, e um vendedor de mão cheia. E ele me convidou, eu fui na banca de jornal dele, ele começou vendendo jornal no sinal de trânsito, e ele me levou na banca de jornal e me explicou como é que ele tratava os clientes, né? E ninguém tem sucesso por acaso. Se o sucesso não é para todo mundo, ele também não é um golpe de sorte, precisa de muita dedicação, de muito carinho, de muita doação, né, para se tornar uma pessoa bem-sucedida na arte daquilo que ele faz, e faz o que gosta, e quem faz o que gosta faz bem feito e continua fazendo. Eu queria, com muita alegria, convidar aqui um amigo que se tornou realmente também um brother de alma de muito tempo, né, e que eu tive o prazer e o privilégio de dar um empurrãozinho na sua charrete, naquele momento que hoje virou uma grande carruagem de alguém que transforma a vida das pessoas pelos seus exemplos, pelos seus... Seja muito bem-vindo à Escola da Vida. A lousa virtual da Escola da Vida é toda sua, meu amigo. Bom, eu quero agradecer ao Carlos Wizard, que eu leio todos os comentários, as lives dele, as palestras, e a Ricardo Bellino, que além de um grande empreendedor, é uma pessoa extraordinária. Eu digo que eu me inspiro em Ricardo quando eu digo eu hoje sou um transformador de vidas. Eu conheci o Ricardo Bellino em Natal, Rio Grande do Norte,
realmente é verdade. Em 30 minutos, 20 minutos antes da palestra dele, eu fiquei colado com ele conversando e vi como ele se preocupa com o horário, se preocupava porque estava atrasado um pouco o evento, ele se preocupava com as coisas que estavam acontecendo, com o painel, com todos os detalhes. E eu fiquei olhando, eu já palestrava algumas vezes, e eu disse, cara, que espetáculo de aula eu tive aqui agora em 20 minutos. Eu aprendi o que não aprendi muitas vezes com 10 anos de vida, de experiência. Então, eu fiquei olhando, assistindo a palestra de Ricardo, e depois eu convidei para ele na minha banca. Eu dei uma palestra depois dele, e aí nós criamos uma relação de amizade muito boa. E, para minha surpresa, logo em seguida, um tempo depois, Ricardo foi o meu grande padrinho e me convidou para lançar um livro chamado Você é a Sua Melhor Marca. E esse livro é o título de uma das minhas palestras, onde eu percorri o Brasil, já fui a 575 cidades do Brasil, palestrando e mostrando para as pessoas como nós podemos transformar nossas vidas. Eu leio as coisas, os textos, assisto as palestras de Ricardo, do Carlos Ruiz, que é uma referência no Brasil, um exemplo, inclusive nessa pandemia agora, é um exemplo para ser seguido, um exemplo de homem, de empreendedor. Então, eu tinha, como o Ricardo Bellino falou, eu tinha uma banca de revistas. E essa banca de revistas, quando você abre uma banca, é como qualquer outra. Natal tinha 471 bancas de revistas. Para que vocês possam entender, quando você entra num mercado pequeno como o de Natal, que tinha 800 mil pessoas, com 471 concorrentes para disputar nesse mercado, não é fácil. E se eu fizesse o que todo mundo estava fazendo, eu ganharia o mesmo que todo mundo ganha. Isso é uma coisa, um jargão, mas que poucas pessoas prestam atenção nisso. E eu fui exatamente aí que eu comecei a me destacar. Eu fazia o que ninguém queria fazer. Eu acordava mais cedo, chegava às 6 horas na banca. Eu fechava mais tarde, eu fechava às 23 horas. Ou seja, eu morava na banca e dormia em casa. E aí, eu e minha mulher, nós começamos a enveredar nesse meio. Como o Ricardo falou sobre clientes, eu vou dar pequenas pinceladas de situações que aconteceram na banca, que isso pode acontecer em qualquer grande empresa e que é preciso que as pessoas sejam rápidas. Hoje não é a grande empresa que ganha da pequena, é a mais rápida que ganha da mais lenta sempre. Como o Ricardo disse, é tudo em 30 segundos ao vivo que a gente faz. Perfeito. É assim. O mundo não espera mais, os clientes não têm mais paciência para esperar. Então, quem ganha, quem sai na frente, é quem vai fazer acontecer mais rápido, quem se adapta mais rápido, quem muda mais rápido, quem se adapta mais rápido à nova situação. E naquela época nem existia pandemia, só existiam pequenas crises. Em 1995, quando eu abri a banca, eu já comecei a fazer algo diferente. Certa vez, para vocês terem uma ideia, um cliente chegou na minha banca aqui em Natal, era tudo muito difícil, era bem mais difícil. Os jornais do Sul, o Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, chegavam aqui sempre à tarde. E um cliente chegou para mim e disse, você recebe o jornal O Globo? Eu disse, recebo. Eu quero um jornal, deixar pago. Aí eu disse, não precisa deixar pago, me disse seu nome. Eu anotei o nome. Eu recebia, para vocês terem uma ideia, poucos jornais, mais ou menos uns 10 jornais, o Globo, 10 Jornal do Brasil e 20 Folha de São Paulo. E esse cliente, por exemplo, deixou reservado o jornal, só que eu recebia, geralmente, 10 jornais. Eu tinha 6 clientes fixos e 4 eu guardava para vender para os clientes avulsos. Nesse dia, houve um problema na aeronave, no avião, e só chegaram 6 jornais dos clientes que eu já tinha fixo, que me compravam por mês. Eu tinha 280 clientes na minha carteira de clientes que compravam fiado, na verdade. Compravam no cartão de crédito da banca, que eu tinha um cartão próprio, feito de papel, inclusive. Então, esse cliente, quando chegou à tarde, veio buscar o jornal e não havia chegado o jornal suficiente para entregar para o cliente avulso. O que eu fiz? Eu contratei uns motoboys e disse, olha, vocês vão procurar o jornal em Natal, esse jornal, o Globo, e quem achar primeiro, eu ainda pago R$5 a mais. Na época, R$5 é como se fosse R$15 hoje de premiação. E esses jornaleiros, porque o cliente veio buscar o jornal e não tinha. Eu disse, vá para casa, me dê seu endereço que eu mando deixar o jornal. E eu saí, mandei todo mundo, contratei 5 motociclistas, e eles foram buscar o jornal, procurar o jornal na cidade. O primeiro que achou, eu paguei a ele a corrida e paguei mais os R$10 que eu havia prometido, uma coisa assim. Bom,
E eu disse, agora vai deixar na casa do cliente. Ele foi deixar na casa do cliente 40 minutos depois. O rapaz, no outro dia, o senhor veio me procurar e disse, senhor José, o motociclista não quis receber o dinheiro. Quanto é o jornal? Eu disse, o preço da tabela. Na época era R$3,50. Ele olhou para mim e disse, mas e a corrida da moto? Eu disse, não, a moto foi por minha conta. Eu disse, como por sua conta? Eu disse, porque eu me comprometi com o senhor e eu tinha que entregar o jornal. Eu não prometi que lhe daria, que receberia o jornal, que mandaria para o senhor. Ele disse, mas quanto foi o frete? Eu disse, não foi nada. Para vocês terem uma ideia, a dinheiro de hoje, se o jornal custasse R$10, eu ganhava 10%, ganharia R$1 em cima daquele jornal. Eu tive um custo, um investimento, na verdade não é custo, com o cliente para comprar aquele jornal, que quando eu vendesse 20 jornais, ele não pagaria ainda o meu custo. Mas o que foi que eu fiz? Esse cliente era de um jornal de circulação nacional, que eu não sabia, e no outro dia ele mandou um texto dizendo assim, a arte de encantar clientes, e contou um pouco da minha história no jornal. Isso mostra que como é importante você prometer e cumprir. Muitos empresários, às vezes, acham que, não, promete tudo, e não cumprem os seus prazos, não cumprem aquilo que prometeu, ele não entrega aquilo que ele prometeu. Então, numa banca de revistas, como qualquer outra empresa, eu tive várias experiências de vida onde eu fui me adaptando. Outra vez, um cliente estava na minha banca e estava tomando um suco com um sanduíche natural, e, de repente, meu funcionário, sem querer, ela estava andando dentro da banca, que a minha banca você entrava, tinha 6 metros, Ricardo conheceu minha banca. E aí o que aconteceu? A cliente virou e bateu no meu funcionário e derrubou o sanduíche dela. Aí ela disse, opa, desculpe, eu derrubei o sanduíche. Eu disse, na minha banca, o cliente não derruba sanduíche. Na minha banca, nós é que derrubamos o sanduíche do cliente. E ela disse, mas fui eu. Eu disse, não foi a senhora, foi nós que empatamos a sua virada. Então, eu dei outro sanduíche para ela. Com isso, ela levou todos os funcionários da empresa para comprar com a gente. Então, na minha banca, por exemplo, quando chovia, aqui em Natal, que é raríssimo o momento de chuva, o que é que ele disse? Ele disse, quando chovia, as bancas e o comércio caem muito, principalmente as bancas de rua. E eu fiquei observando aquilo, por que esses clientes não vêm na minha banca? Chove, elas não vêm. E eu não podia fazer uma pesquisa, que são as pesquisas que nós conhecemos, qualitativas e quantitativas, mas tem uma pesquisa que qualquer microempreendedor, qualquer empreendedor médio, meio microempreendedor individual pode fazer para começar a se destacar. Chama-se uma pesquisa boquitativa. Eu perguntava para as clientes, por que quando chove você não vem na minha banca? E elas começavam a dizer, olha, José, não vem porque a gente faz uma escova, a gente trata o cabelo, e aí o que acontece? Quando a gente faz isso, se levar a chuva, o cabelo desmancha, a chuva desmancha a escova. Ah, bacana. Então, não adianta só você identificar o problema, é preciso resolver o problema. Nós vendedores, na Escola da Vida a gente vai ensinar isso demais, temos que entender que quanto mais problemas, melhor para a gente. Nós somos resolvedores de problemas. Ah, que bom. Quanto mais problemas, maior a oportunidade de eu encantar meu cliente. E eu fiz o quê? Eu fiz uma surpresa. Olha, gente, quando chover, não tinha grupo de WhatsApp ainda, não existiam essas ferramentas que nós temos, e eu simplesmente fui atrás dos meus clientes e disse para todas, quando chover, vocês venham para cá. Vocês venham que eu vou resolver a situação. José, mas você está prometendo que vai parar a chuva? Não, mas eu vou prometer que eu vou fazer uma surpresa para vocês, ninguém mais vai estar molhando o cabelo. Então, quando chover, mulher é desafiador demais, as mulheres gostam de desafiar. O que aconteceu? Quando choveu, muitas mulheres chegaram na minha banca. E simplesmente eu tinha um guarda-chuva grande que eu comprei, eu ia no carro, trazia a mulher para dentro da banca, aquela cliente, ela comprava e depois eu levava no carro. Com isso, elas diziam para umas para as outras, olha, quando chover, vai em Jussier. Resultado, eu fui surpreendendo meus clientes. Cada vez mais eu surpreendia. Por quê? A importância de você se colocar no mercado para resolver problemas, para resolver situações. Outra situação interessante na minha vida, na banca, eu percebi, conversando com alguns pais, que aos sábados na minha banca, como o Ricardo falou, que eu era um grilo falante, eu conversava muito, eu adorei essa, Ricardo.
o grilo falante, eu realmente conversava bastante, mesmo não tendo formação acadêmica, como muitos empresários do Brasil, como muitos gestores do mundo não têm formação acadêmica, eu também não tenho, eu só tenho o 4º ano primário. E eu fiz o quê? Eu sou um bom ouvinte, eu ficava ouvindo meus clientes. E todos os empresários chegavam lá, muitos empresários, inclusive, viu, Carlos Wilder e Ricardo Belino, Marcelo Alecrim, que é seu amigo, e conhece vocês também, que é da Alessat, ele era meu cliente lá na banca, e ia no sábado, de vez em quando, conversar. E eu via muitos clientes que chegavam lá na minha banca e ficavam conversando comigo, e eu percebia que eles tinham uma carência muito grande da interação com a família, coisa que Ricardo Belino faz muito bem aí, como Uber de luxo. E eu comecei a criar situações na minha banca para que os pais brincassem com seus filhos no final de semana. Eu interditava a rua, solicitava ao trânsito, e eu fazia várias gincanas entre pais e filhos. A disputa era de famílias contra famílias, a disputa era pais contra filhos, mas uma disputa saudável. Por exemplo, você tinha que estourar o balão dentro da camisa do pai, sem machucar o pai, sem derrubar o pai. Para isso, você tinha, ludicamente, o respeito a quem chegou primeiro, o respeito a uma pessoa mais velha, o respeito a um idoso, o respeito da criança para a família. Então, a gente começava a fazer essas dinâmicas. Eu, por exemplo, fazia com que, no final de semana, olha, se meu público tinha muitas idosas de 70, 65, 70, 75, 80 anos, ia na minha banca. E eu dizia para elas, olha, esse final de semana eu vou fazer um desfile de idosas. Vocês querem participar? Ah, eu quero. Eu pegava o nome e dizia, olha, convide todo mundo para vir torcer, porque a melhor torcida ganha o vestido que está desfilando. Ora, uma mulher com 75 anos, já 80 anos, que tem nora, que tem genros, que tem filhos, ela não convida, ela intima. Olha, eu vou desfilar e vocês têm que aplaudir porque eu tenho que ganhar o concurso. Ora, se eu botava 20 pessoas para desfilar, cada uma daquelas idosas tinha o quê? Levava 20 pessoas. Se você multiplicar a quantidade de pessoas que chegavam na minha banca no final de semana. Então, eu, além de proporcionar àquela senhora um desfile com um tapete vermelho e cadeiras para que todo mundo aplaudisse, eu ainda dava o presente de um vestido. Um vestido era para a ganhadora, porque eu fazia parceria com as lojas de roupas para senhoras de terceira idade. Então, eu estava sempre surpreendendo o meu cliente. Não basta vender. Numa empresa, não basta vender. Você tem que servir. Não queira ser melhor do que o seu, simplesmente melhor do que o seu concorrente. Ser melhor do que o outro. Você tem que ser melhor para o outro. É isso que eu fazia. Eu tentava ser melhor para o meu cliente, não querendo humilhar o meu concorrente. Eu não me preocupava com o meu concorrente, se ele estava vendendo pouco ou muito. Eu simplesmente queria ser melhor para o meu cliente, servir o meu cliente. E com isso, as minhas vendas explodiam, as minhas vendas aumentavam cada dia mais. Para que vocês possam ter uma ideia, numa banca de revista aqui em Natal, entrava por dia 250 clientes na minha banca, durante o dia. Então, eu tinha uma média maior do que muitas lojas de shopping. Porque eu proporcionava, mesmo numa carência, por exemplo, no meio da rua, numa banca simples, que não era uma banca tão luxuosa, mas eu tinha ar-condicionado para poder refrescar o calor de Natal. A minha banca, a gente trabalhava de gravata, de manga comprida, como o Ricardo viu. Eu tinha todos a minha equipe trabalhava do mesmo jeito, fardado com o nome. Por quê? Eu sempre observava meu cliente. Nada mais desagradável do que você entrar numa empresa, numa loja, e você não saber quem são os vendedores da loja. Porque muitas vezes o empresário, ele não investe na equipe. Primeiro, para treinar, ele prefere um burro motivado. E segundo, ele diz assim, eu não vou gastar dinheiro com fardamento. E quando faz uma farda horrível. Eu, numa banca de revistas, eu entregava camisa de linho, de material de algodão, um tecido de algodão que é lavável, que é bacana, e colocava gravata com todo mundo. Um tecido fino de algodão, para não ter muito calor, e um acabamento bacana, tipo essa camisa que eu estou vestido aqui agora. Uma camisa boa, de boa qualidade. Meu funcionário se orgulhava de ter uma camisa daquela. Ele, além de estar na minha banca, com a logomarca da banca, com o nome dele, ele ia para casa de gravata, com a logomarca e tudo, porque ele se achava tão elegante que ele ia no ônibus para casa fazendo propaganda da banca. Então, o tempo todo eu criava situações. Outra situação que eu criei muito interessante.
eu percebi que tinha um custo muito grande de sacolas. Eu gastava 10 mil sacolas por mês. E eu disse, isso é um custo, eu tenho que reduzir custo para aumentar meu lucro. É natural isso. Quando você diminui o custo, você aumenta o lucro. E eu fiz mais de 40 parcerias, mas eu vou contar uma delas. Tinha um material de construção grande aqui em Natal, e que eu propus ele era meu cliente também, eu propus a ele mandar fazer, que ele fizesse 100 mil sacolas, e essas sacolas, de um lado tinha a propaganda da loja dele, e do outro lado a propaganda da minha banca, com o telefone. Resultado, quando alguém comprava revistas, jornais, tudo que a gente vendia, eu tinha 10 mil itens dentro de uma banca, eu colocava as sacolas dentro da sacola dele, eu reduzi meu custo, aumentei meu lucro naturalmente. Então, para todo empreendedor que está nos assistindo, para o empresário que está nos assistindo, como é importante ele perceber que na vida nós temos que ter a capacidade de perceber que problemas existem, mas problemas existem para serem resolvidos. Agora, na crise, por exemplo, muita gente me procura, eu não sou coach, eu sou conselheiro empresarial. Me transformei de jornaleiro, olha só, Ricardo, olha só, Carlos Ruiz. Eu agora sou conselheiro empresarial. Não me considero coach, não. Me considero um conselheiro empresarial, alguém que já fez, continua fazendo algo diferente para poder transformar vidas. E eu comecei a mostrar que a crise chegou, mas eu não posso fazer parte da crise. Eu não posso ser a crise. Eu não posso transformar a crise numa grande desculpa. Eu não posso pegar a crise e dizer, chegou a crise e ficar paralisado. Veio o impacto, sim, ficamos 2 ou 3 dias assim. Mas hoje é preciso que a gente não mais fique reclamando da crise. Eu preciso saber que a crise existe, mas eu não posso fazer parte da crise. Eu tenho que fazer, olhar a crise e sair dela, criando situações, criando inovações. Na banca, mais uma vez, eu, por exemplo, eu sempre, no final de semana, eu fazia alguma ação. Sempre gostei da ação social, sempre. Então, eu fiz o primeiro Lava-Jato de Natal. O primeiro Lava-Jato de Natal, para encerrar esses 20 minutos iniciais, o primeiro Lava-Jato de Natal, quem fez fui eu. O que é o Lava-Jato na época? Estava na moda se fazer um Lava-Jato e fazia propaganda, os carros paravam, a gente lavava o carro rapidamente. Contratavam as meninas e os rapazes para fazer lavar os carros. Eu fui numa ânsia muito grande e coloquei as meninas de biquíni e os rapazes de sunga. Então, quando parava o carro, as meninas e os rapazes começavam a lavar os carros. Em menos de meia hora, eu tinha quase 200 carros na fila para lavar o carro. Só que eu percebi que todo mundo tinha que trazer donativos, porque eu doava esses alimentos. Nesse momento, o que aconteceu? Muita gente começou a discutir o carro com o ciúme, porque as meninas eram muito bonitas, os rapazes muito bonitos, e aí eu pagando, eram modelos, e eu percebi que estava acontecendo um pouco de tumulto, e aí eu fui suspender o Lava Jato. E no próximo Lava Jato já fiz as meninas de bermuda, com aquelas roupas de lycra e tal. E aí deu tudo bem, passamos de 8 da manhã às 2 da tarde lavando 400 carros. Então, gente, passava água, na verdade, e um shampoo e passava água. Isso fazia com que a gente pudesse o tempo todo estar investindo no meu negócio, reinvestindo nas minhas ações, para que isso voltasse em forma de lucro. O grande que eu vejo problema é que hoje as pessoas não conseguem investir porque acham que investimento é jogar dinheiro fora. Investir na criatividade, investir no treinamento da equipe, colocar na escola da vida, se inscrever numa escola dessa para que a gente possa fazer uma imersão. Ah, é custo, é muito dinheiro. O pior dinheiro é aquele que você não tem. O pior dinheiro é aquele que você não tem. Aí, eu começo a perceber, nas minhas observações que eu faço para os clientes, é que ninguém compra o que precisa, você compra o que quer. Então, você tem condições de comprar um curso, de inscrever sua equipe, inscreva, queira treinar sua equipe. José, mas eu vou treinar, essa equipe vai embora. Pior ficar com um monte de gente destreinadas, acabando com você. Treine, se for embora, que vá, ótimo, que o Deus o acompanhe, porque se você não consegue treinar sua equipe, imaginando que sua equipe vai embora, é porque você é um gestor ruim. Ora, se eu treino minha equipe e minha equipe gosta do meu trabalho, gosta de mim, eu tenho que treinar, eu tenho que dar condições para essa equipe ser um exemplo. E eu preciso ser o exemplo. Eu preciso mostrar para eles que
Eu sou o exemplo daquilo que eu quero que a minha equipe faça. Não adianta ficar só mandando. Tem que fazer isso. Missão. Eu detesto quando eu chego numa empresa de missão. Missão no papel. Missão tem que ser atitudes. Atitude, eu tenho que mostrar como é que se faz. E eu era o exemplo da minha equipe. Por quê? Quando eu invisto, não é de perder, gastar dinheiro. Quando eu invisto na minha equipe, a minha equipe se coloca no mercado de uma forma diferenciada e minha equipe, a minha banca, funcionava extraordinariamente bem comigo, com a minha presença, ou na minha ausência. Porque quando você tem uma equipe que só funciona bem quando você está presente, isso é um erro muito grave. Sabe por quê? Quando você sai, o serviço cai, a qualidade cai, e os clientes percebem isso. Eu sempre treinei minha equipe para que eu fosse o líder referência para que eles pudessem me imitar. Ora, o Jussier faz, eu tenho que fazer igual. Então, é sopa de pedra mesmo, é assim, tirar caldo tirar a sopa daquela pedra. O que eu fazia? Mostrava para meus clientes. Por exemplo, minha equipe, eu dizia, eu tenho aqui essa caixa e eu queria que todos vocês colocassem aqui, durante um mês inteiro, dicas. Eu queria que vocês colocassem aqui ideias para a gente colocar na minha banca. E aí todo mundo começava a colocar ideias. No final do mês, a gente abria a caixa, 5 funcionários eu tinha. E a gente elegia, os 5, a gente elegia a melhor ideia. E a melhor ideia eu pagava a dinheiro de hoje R$500 para aquele funcionário que me dava a ideia. Ou seja, eu criei uma fábrica de ideias dentro da minha própria banca, dentro com a minha própria equipe, e, além disso, porque eles sabiam a necessidade maior do cliente. E aí, a tiazinha ia pousar na Playboy. Essa é a última história para contar. Eu tenho mais de 200, mas vou contar essa. A tiazinha ia pousar na Playboy e o meu funcionário disse, Jussier, tiazinha vai pousar na Playboy. Por que a gente não contrata uma cover da tiazinha? Eu disse, grande ideia. Paguei os R$500. Na época era 50. A dinheiro de hoje daria R$500. E eu paguei os R$500 ao funcionário, os 50 na época, e disse, sua ideia é extraordinária. O que vocês acharam? Todo mundo votou que estava muito bom. O tiazinha trabalhava com o Luciano Huck na Band. Era na praia, vocês lembram? Tiazinha com a feiticeira, com aquela máscara, com chicote, com maiô preto. E eu contratei uma tiazinha quase igual à original. E o que eu fiz? Não era na praia, eu não podia, a banca não podia ir para a praia, mas a praia podia vir até a banca. Eu fui na praia, trouxe areia de praia, botei dentro da banca. Botei areia de praia, rede de pescador, palha de coqueiro, um refletor enorme imitando o sol. Botei uma cadeira de sol na calçada e coloquei uma tiazinha do mesmo jeito, a caráter, de maiô, de chicote, de tudo. E disse para os homens todos, no dia anterior, amanhã tem tiazinha cover. Resultado. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que foram na minha banca. O trânsito engarrafou, onde as pessoas iam passando, ficavam olhando para a tiazinha, esqueci que o carro da frente estava parado também, encostava atrás. Então eu tive que correr, chamar um batalhão de trânsito para ficar controlando o trânsito na frente da banca. Porque o sucesso foi, eu vendi mais revistas do que todas as bancas do Brasil, numa manhã. Não vendi mais do que a Paulista, mas numa manhã eu vendi mais, porque eu vendi 400 revistas num turno de 8 da manhã a meio-dia. Eu vendi 400 revistas. Ninguém no Brasil conseguiu fazer isso. Por quê? Eu criei uma situação. É custo? Não, é investimento. Eu investi em pequena coisa. Uma modelo, o salão fez uma parceria comigo, a moça do maiô fez uma parceria. Então, enfim, eu ganhei muito mais do que quem ficou simplesmente parado, chupando o dedo, sem fazer nada. É assim que a gente tira sopa de pedras. É assim que a gente faz acontecer. É assim que a gente começa a perceber que cresça, mas cresça investindo na sua equipe. Cresça, mas cresça treinando. Vai, Ricardo, você, o Carlos. Estimado amigo, estimado companheiro Jussier Ramalho, todos aqui que estão sintonizados conosco estão encantados, impactados pela beleza do conteúdo que você está compartilhando conosco de forma generosa, abundante e, acima de tudo, de uma forma simples e humilde. Então, nós estamos vendo o topo do seu sucesso. Mas uma pergunta que as pessoas estão fazendo aqui, como que foi que tudo começou? Lá quando você ainda nem sabia o que ia fazer da vida e, de repente, você teve essa inspiração de montar a banca. Se você puder voltar um pouquinho na história
e relatar, compartilhar conosco como que tudo começou. O pessoal quer saber. Perfeito. Eu casei. Melhor investimento do mundo. Casei. Quando eu casei, eu estava desempregado. E eu recebi, tinha um dinheiro que eu tinha juntado, tinha uma pequena quantidade, acho que tinha R$ 500. Não dava para comprar nada, nem para colocar algum negócio. Mas tinha uma pessoa aqui em Natal que tinha uma banca de revista desmontada. E eu percebi que o mercado editorial naquela época era um mercado em abundância, em crescente, era um mercado muito bom. E eu fui aqui, dou o nome Neidinha, da banca, de uma banca que tinha no supermercado. Ela tinha passado para dentro do supermercado e me pediu, e eu disse para ela que queria comprar a banca dela. Na verdade, a banca estava do lado de fora, desmontada, na casa dela. Eu fui lá e disse, quanto você vende a banca? Na época, ela disse que era 2.500, valia mais ou menos hoje uns 15 mil reais. Eu disse, eu compro sua banca, mas eu não tenho dinheiro para pagar, eu tenho R$ 500, que é para pagar o transporte, pagar essas coisas e tal. Ela disse, não tem problema, você leva a banca e depois você me paga. Você tem 60 dias para me pagar essa banca. Eu não tinha nem R$ 1 no bolso. Quando eu abri a banca, como eu falei para vocês, 471 bancas existiam em Natal. E eu não queria fazer o que as pessoas estavam fazendo. Todo mundo vende revistas em São Paulo, Rio. Geralmente é assim, o cara vai para lá de qualquer jeito, de calça jeans ou uma camiseta, e fica de qualquer jeito, com a camisa de qualquer jeito. E eu disse, eu vou começar a banca já enxergando uma oportunidade que eu estou vendo agora, que está na cara. É preciso fazer algo diferente. Eu comecei a me vestir de branco. Aí todo mundo dizia assim, só quer ser médico, só quer ser padeiro, só quer ser isso. E eu era todo de branco. Aí depois eu digo, não, branco suja muito. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí comecei a usar uma camisa azul clara, uma calça jeans, gravata e manga comprida. O calor era insuportável, na época eu não tinha ar-condicionado. Mas eu observava o meu cliente. Se meu cliente vem para cá e ele precisa ser surpreendido, eu não posso ficar de qualquer jeito. Eu tenho que estar bem aparentado. Então eu colocava gel no cabelo para dar a sensação de molhado, porque o gel no cabelo dá uma sensação de frescor, de que você acabou de tomar banho. Eu disfarçava, botava gel no cabelo. E a gente tinha dentro de casa, dentro da banca, um pouco de água, e a gente passava sempre lenços umedecidos no rosto para poder tirar a oleosidade, porque não tinha ar-condicionado. Mas logo depois eu botei um ar-condicionado na banca, e aí a situação ficou muito melhor. Então, eu encantava meu cliente, porque quando ele chegava na minha banca, Carlos, ele já chegava, e quando ele entrava na banca, ele olhava e dizia assim, que banca bacana, mas ele dizia banca bacana porque éramos nós que estávamos prontos para ser atendidos. Eu tinha um kit de beleza. Eu fiz uma parceria com uma loja de produtos, e essa loja de produtos me dava uns kits de beleza. Então, todas as meninas que trabalhavam comigo, nós tínhamos 5 funcionários, eram 2 homens e 3 meninas. Antes dela começar o trabalho, a gente abria a banca às 6 horas, e elas começavam às 6h30. Elas se maquiavam para depois trabalhar, botavam aquele creme no cabelo, um gel no cabelo, botavam um batom, um rímel delineador. As mulheres sabem muito bem, rímel, acho que é rímel delineador, essas coisas que as mulheres gostam de usar. E elas ficavam, pareciam umas comissárias de bordo, mas eram moças impecavelmente vestidas, de gravatinha borboleta também, com a mesma roupa da gente. Quer dizer, o cliente, quando entrava na minha banca, ele entrava dizendo assim, puxa vida, nem no shopping eu encontro tanta gente assim. Então, quando você precisa e quando você quer mudar, existem várias oportunidades, várias possibilidades. Eu simplesmente observava uma coisa que é importante para todo o nosso empreendedor. Aprenda a observar o que o cliente quer e não sabe que quer. Então, muitas vezes, o cliente entra na loja, todo mundo que está nos assistindo aqui, alguma vez, algum de nós, já entramos numa loja só para olhar. Mas nós somos tão impactados, ficamos tão encantados com aquele serviço, com aquele atendimento, que nós ficamos o quê? Nós passamos a comprar. Até, que atendimento agradável. E isso acontecia na minha banca. Por exemplo, Carlos, quando eu observei que quem compra hoje são as crianças. Você viu o Ricardo Bellino falando, eu sou Uber, eu sou cozinheiro de luxo, eu sou Uber de luxo, eu sou motorista de luxo, é tudo de luxo, porque além de ele levar, ele paga. O que acontece? Hoje, como naquela época, a criança hoje é quem compra e quem
paga é o pai. Eu observei que na minha banca, quando as crianças chegavam com os tios, com os avós, com os pais, a primeira coisa que o pai, o avô, o tutor dizia, não mexa. Ora, criança gosta de mexer. E eu peguei todas as revistas infantis, coloquei na prateleira terra embaixo, rente com o chão. Comprei 2 banquinhos pequenininhos assim, baixinhos, e coloquei lá. Quando uma criança chegava com o pai, que não eram poucas, pelo menos entrava na minha banca, nos finais de semana, pelo menos 80 clientes com crianças. Que entrava um cliente com uma criança, a primeira coisa que eu fazia, quando o pai dizia assim, não mexa, aí eu dizia, vem cá, senta aqui no chão. Eu sentava no chão e botava o menino, a criança no banquinho. Eu entregava uma revista para ele e eu ficava com outra. A criança tem um hábito, tem um jeito diferente de passar as páginas. Ela passa a página amassando a revista. Ora, eu entregava uma revista para ele de R$1. E eu ficava com uma de R$1. E eu dizia, olha que massa. Tchum! Eu passava igual ele, tchá, tchá, do jeito que a criança passa. A criança olhava para mim e dizia assim, massa, tio, massa, tio. Resultado. A criança passava a ter em mim uma referência adulta, criança. Então, eu me igualava ao cliente, eu criava uma sintonia de igual para igual com aquela criança, e a criança juntava 5, 6, 8 revistas para aí, pegue. Então, a criança comprava e o pai pagava. É simples, é preciso observar. Eu fiz isso e foi um sucesso. Aí o pai chegava e dizia, Jussier, eu não consigo entender. Eu ando 10 quilômetros, passo por mais de 5 bancas, meu filho, minha filha, só quer vir aqui. Não sei por quê. Eu dizia, eu sei. É porque aqui ele pode rasgar a revista que ele não paga, que ele pode amassar a revista que não paga. Você só paga aquilo que leva. Ora, se o cliente levava 10 revistas e a criança amassava uma, essa uma revista eu devolvo. Eu devolvo para o fornecedor, eu não tenho prejuízo, nem o fornecedor também. Então, é isso que eu quero dizer. Crie sintonia com o cliente, percebendo nele uma oportunidade de compra que ele não sabe que precisa ainda, mas que você identifica na hora que você passa a observar o seu cliente. E foi assim que a minha banca começou a se destacar. Excelente, Jussier. Uma pergunta que o pessoal está fazendo aqui é o seguinte, todo empreendedor, quando ele começa a fazer o seu projeto de vida, o seu empreendimento, o seu negócio, ele tem uma inspiração, ele tem um mentor, ele tem alguém que ele está se espelhando, ele está seguindo. Na tua trajetória, você teve algum mentor, alguém que foi uma inspiração para você, que de alguma forma te ajudou a chegar onde você chegou? Carlos, com toda sinceridade, meu maior mentor é Jesus Cristo. Eu acredito demais, eu sou cristão, e eu acredito muito que é dando que se recebe, como dizia Francisco de Assis. É dando que se recebe. Quanto mais você oferece, mais você recebe. Eu recebi muitas ajudas na minha vida. Uma delas foi Ricardo Bellino. A maior e determinante ajuda foi meu querido amigo Ricardo Bellino. Vocês não têm ideia. Está vendo esse livro aqui, Escola da Vida? Um livro que Ricardo Bellino me levou para São Paulo para receber um título que ele não lembra ainda, talvez, eu acho que vou lembrar agora, de doutor honoris causa. Então, hoje eu sou doutor, porque eu sou doutor honoris causa pela Fundação Anhanguera, com Carlos Simenzato, e com, acho que foi Carlos, se não me engano, e a Academia Paulista de Letras. Eu lancei esse livro, Você é a Sua Melhor Marca. Esse livro aqui é uma referência, é uma bíblia de venda, na verdade, uma bíblia de dicas. Aqui tem quase 40 dicas de como eu fiz na minha banca. E para você ter uma ideia, eu tive Roberto, que me ajudou, Roberto Justo, que me deu uma ajuda muito grande quando eu participei do Aprendiz, como consultor em dois programas. Então, Walter Longo, Stephanie Canites, um cara que me ajudou bastante também. Antonino Marno Trevisan me deu uma força também no livro. Então, mas determinante foi Ricardo Bellino e Roberto. Esses dois me pegaram aqui e disseram, José, está aqui, a oportunidade é essa, vai em frente. Mais uma coisa que Ricardo sabe, Roberto sabe, todos os empreendedores sabem, e você também, Carlos, que ajuda muita gente, eu sei disso, e quero lhe parabenizar pelas atitudes. O empreendedor precisa entender o seguinte, você precisa estar preparado. A oportunidade chega. O Ricardo Bellino já deu oportunidade para talvez milhares de pessoas, mas muitos não conseguem chegar, porque as pessoas não se preparam para isso. Quando eu estava querendo ser palestrante, eu me preparei, eu comecei a me preparar. Quando eu comecei a dar palestras, o que eu fiz? Eu sou um cara muito arrojado, e eu simplesmente fui para São Paulo e contratei a melhor empresa de slides do mundo.
Na época era a SOP, que é de Eduardo Daz e Johnny Galvão. Esses dois caras, eu fui lá com o Ricardo Bellino, eu conversei com eles, fui na cara de pau mesmo, não conseguia pagar, porque eu tinha uma banca de revista, não dava para pagar o que eles cobravam, mas eles chegaram, disseram para mim, José, pela sua vontade, pela sua capacidade de ter vindo aqui, pela sua determinação e sua história, vale a pena a gente fazer. E me cobraram 20% do valor, me dividiram em 2 vezes, eu fiz os slides mais lindos do mundo. Então, meus slides, eles falam por si só. Para você ter uma ideia, eu entro numa palestra de 1h10, 1h15, e eu fico 10 minutos sem falar nada, e o público só volta a pegar fogo, porque é uma forma inovadora de fazer acontecer. Nós, empreendedores do Brasil, nós temos a síndrome do cachorro vira-lata. A gente acha que sempre que tudo de fora é melhor. E nem sempre é assim. Eu já palestrei com muita gente de fora, com muitos palestrantes internacionais, e eu vejo que eles são tão bons quanto nós, que também nos aproximamos da perfeição. Não somos perfeitos. Então, eu tenho um exemplo na minha vida, minha mãe, que sempre foi uma empreendedora sensacional, sempre foi uma vendedora que deu um show, e eu aprendi muito com ela, desde os 8 anos de idade que eu a acompanhava vendendo, e observava quanto ela persuadia os clientes, com a velha, sem ignorância, sem saber, o tato não era muito bom, mas ela encantava os clientes, servindo os clientes. Eu aprendi que vender não é trocar dinheiro por produto, vender é servir, vender é resolver problemas. Eu sou, assim, bato nessa tecla o tempo todo. Quer fazer sucesso, cliente? Quer fazer sucesso com o cliente? Quer fazer sucesso na sua empresa? Aprenda a gostar de clientes. Aprenda a resolver e gostar de resolver problemas. Sem gostar de resolver problemas, você não vai chegar a lugar nenhum. É preciso que você esteja muito atento a isso. O cliente quer comprar e você, às vezes, não sabe vender, porque você não sabe chegar no cliente. Na minha banca, Carlos, ninguém abordava ninguém. O cliente chegava, ele ficava à vontade, ele olhava a revista. Quando a gente percebia que o cliente estava em dúvida, porque você percebe quando o cliente está em dúvida, é quando ele olha de um lado, olha do outro, depois fica procurando. Aí você se aproxima. Qual é a revista que a senhora ou qual o senhor está procurando? E a gente abordava nesse momento. Mas é ruim aquele vendedor sombra. Outra coisa interessante é que as empresas de hoje, em sua grande maioria do Brasil, elas não fazem o pós-venda, que é ridículo, que a gente é penoso. Por que não saber? Eu tenho uma marmitaria. Por que você não tem um WhatsApp? Por que você não pergunta? Gostou da comida? Satisfez? Correspondia às suas expectativas? Você tem um salão de beleza, tem um cliente no WhatsApp. Você liga, depois o cliente foi atendido, manda uma mensagem. E aí, tudo bem? A tintura do cabelo ficou boa? A cor ficou bacana? A sua família gostou? E o corte do cabelo? E sua barba bem feita? A família gostou? Existem um número enorme de possibilidades da gente fazer. Existe um número enorme da gente poder avançar em todos os segmentos. Inclusive, depois vou conversar com o Ricardo, eu tenho algumas ideias para a Escola da Vida que a gente pode implementar, depois eu vou conversar em particular com vocês, com o Ricardo ou com você também. Bom, e o que eu quero dizer para complementar é que na vida sempre aparecem oportunidades. As pessoas reclamam, mas quem mais reclama é quem mais fracassa. As pessoas reclamam do que não tem oportunidade. Tem sim, todo dia tem uma oportunidade. O problema é que você não enxerga a oportunidade. Em toda crise, tem sempre grandes oportunidades. Por que na crise tem pessoas que crescem muito, dobram, triplicam o seu faturamento, a sua empresa, e outros fecham? Porque você se torna uma crise. Na minha banca, eu nunca me tornei crise, eu sempre me tornei solução. Que espetáculo, meu amigo. Nós praticamos, nós ensinamos, nós vivenciamos aqui na Escola da Vida que cada um tem um dom, uma habilidade, um talento natural. E, de fato, você está demonstrando para nós como que você transformou esse seu dom, essa habilidade natural, numa fonte de renda. E o que nós ensinamos é, quando você transforma essa sua habilidade natural em fonte de renda, então acabou a crise financeira da sua vida. Porque aquilo que você faz não é trabalho. Você faz aquilo como satisfação, como realização, como uma contribuição. Então, tenho certeza, José, que você não vende jornais, tenho certeza que você não vende revistas,
Tenho certeza que você não vende doces e chocolates para os seus clientes. Conte para nós o que existe atrás do jornal, o que existe atrás da revista, o que existe atrás dos doces. Carlos, hoje eu vendi a banca em 2013. Hoje eu não tenho mais banca, mas eu ajudo muitos amigos que ainda continuam com banca. Porque uma das coisas importantes para o empreendedor, empresário brasileiro, empresário do mundo, ele perceber que aquele mercado está saturando, que aquele mercado está diminuindo e que a possibilidade é muito grande de não se permanecer. Eu tenho um exemplo da Kodak. A Kodak tinha a fotografia de papel, criou a máquina digital. Foi para um evento e lá criticaram, disseram que não tinha vantagem e tal, e ela esconde aquele material. Tempos depois, os japoneses criam a máquina digital e a Kodak some do mercado praticamente. O que é que eu fiz? Em 2012, eu comecei a perceber, Carlos, e aos nossos queridos telespectadores, internautas, compartilhem esse momento para várias pessoas, porque é importante que você recebe de graça, como Jesus diz, dai de graça o que de graça recebestes. Não está recebendo um conteúdo de graça aqui pelo Clubhouse, a Escola da Vida? Doe, mande essa live para muita gente poder perceber, poder entender e conhecer a Escola da Vida, conhecer essas histórias de empreendedores. Então, o que foi que eu fiz em 2012? Eu percebi que o mercado editorial impresso estava descendo, declinando. E simplesmente eu apressei em vender a banca e investir em novos negócios. Hoje eu trabalho dando aconselhamento empresarial, eu sou terapeuta, entendeu? Eu faço atendimento com as pessoas e tenho vários trabalhos sociais. Um deles, Carlos, que é um trabalho sensacional, chama-se Casa do Menor Trabalhador. A Casa do Menor Trabalhador é uma instituição aqui em Natal que tem 4.200 jovens. Esses jovens, para entrar, ele tem que ter entre 16 e 21 anos. Esses jovens, eles têm que ter, no máximo, uma renda de um salário mínimo e meio familiar. E ele vem para a gente abre as inscrições, tem mais ou menos 10 a 15 mil inscritos, para 800 vagas a cada semestre. E eles entram lá e eles fazem 5 cursos. Marketing, auxiliar administrativo, ASG, faz frentista, barman e auxiliar de cozinha. Esses cursos, quando eles terminam durante 6 meses, eles fazem um curso com a gente. Nós temos muitas empresas que a gente faz um cadastro. E a gente consegue colocar até 80% desses jovens nessas instituições. E aí, a minha função, o que é que eu faço? Eu digo, vocês vão ficar 1 ano e meio ganhando meio salário mínimo nessas empresas pelo menor aprendiz. Observem nessas empresas o que eles precisam e não têm ainda. E quando terminar o tempo de 1 ano e meio, vocês ganharam uma expertise de trabalho, começaram a perceber como é que uma empresa funciona, e aí, durante esse 1 ano e meio, eles ficam conosco também ainda na Casa do Menor Trabalhador. Depois disso, a gente incentiva para que quem não quiser ser recontratado pela empresa, porque a maioria fica, infelizmente, a maioria, talvez 65% ficam nas empresas, mas os outros 40% que estavam lá saem, vão ser empreendedores. E eu digo, crie uma MEI e vá vender para aquela empresa aquilo que ele precisa e não tem ainda, e que você identificou. E aí, essa é uma dos grandes projetos da minha vida, que é modificar a vida, mudar a vida das pessoas, tudo de graça. Essa escola é uma ONG, que a diretora-geral é uma freira da Escola Vicentina. Então, eu ajudo lá, eu sou um voluntário, onde eu canalizo as minhas energias, canalizo o meu conhecimento, a minha prática, dizendo que eu pratico o que ensino, eu ensino o que sei porque pratico o que ensino. Então, eu mostro para eles que eu fui um deles também, sem nada, sem teto, sem casa, sem pai, sem comida, mas eu transformei minha vida, porque eu não reclamei. Eu detesto as pessoas que ficam só reclamando, só lamuriando, só colocando defeito nos outros. Ficam o tempo todo buscando situações para descarregar as suas mágoas, as suas incertezas, os seus medos nos outros. E uma coisa importante, Carlos, é que as pessoas ficam com medo de arriscar, muitas vezes, com medo de fazer alguma coisa, com medo de mostrar um projeto, porque elas ficam necessitadas de aprovação. Ora, não tem que ter esse medo de aprovação, você tem que
se você conhece a sua história, se você conhece o seu projeto, tente. Todos os projetos que eu tentei, eu consegui. Alguns não deram tão certo, mas eu tentei. Por exemplo, como é que eu lancei um livro? O Ricardo chegou para mim e disse: José, eu vou lançar um livro, você vai lançar um livro. Eu já falei aqui com o pessoal, você vai lançar um livro. Quando eu cheguei na editora, na época era Elsevier, hoje eu estou na Books, Alta Books. O que acontece? Quando eu cheguei lá, tinha 30 escritores, também autores, e quando eu conversei com o moço lá, eu me inspirei em Ricardo Bellino. Ele chegou para mim e disse: 3 minutos para apresentar o seu livro e me convencer. Eu disse: você vai ler um livro de quem faz acontecer, não é de quem lê. Eu vou ensinar na prática. O que eu fiz deu certo para mim, pode dar certo para você. Ele disse: me conte um caso. Eu disse exatamente assim: o quadrado mágico. Na minha banca, todo lançamento de loteamento, eu compro sempre 4 lotes. Aí disse: como é esse quadrado mágico? Eu disse: 4 lotes. Eu compro 4 terrenos, em 4 quadras, em 4 esquinas e em 4 datas de pagamento. Ele ficou encantado, disse: cara, que é isso? Como é isso? Aí eu disse, já chamei a atenção do cliente. Como eu vou fazer isso? Ele disse: olha, quando o loteamento é lançado, ele é lançado mais barato. Eu compro 4 lotes em 4 esquinas, em 4 quadras. Por que em 4 quadras? Porque as quadras valorizam uma mais do que as outras. Por que em 4 esquinas? Porque as esquinas podem ser comercial ou pode ser residencial. Não é condomínio fechado, aberto. Pode ser, esse lote pode se tornar comercial ou residencial. Beleza. E, José, por que em 4 datas de pagamento? Porque eu faço assim, ó, eu comprei em 100 meses para pagar. Eu coloco 5, 10, 15 e 20. Em 4 datas. Entenderam? 5, 10, 15 e 20. No primeiro mês eu pago 5 e 15 e atraso 10 e 20. No segundo mês eu pago 10 e 20 e atraso 5 e 15. Entenderam? Eu nunca fico atrasado, mas eu sempre fico pagando só 2 em vez de 4. Ao final de um ano, geralmente esse loteamento já tem ruas abertas, casas construídas, vida própria, e aí um ano e pouco, eu chego para a construtora e digo: eu quero trocar esse meu 4 lotes, eu tenho 4 lotes, eu quero negociar 2, eu quero ficar só com 2. A construtora, muito esperta, diz assim: mas eu escolho os 2. Eu digo: não tem problema, pode escolher os 2 melhores, eu fico com os 2 piores, ou menos ruim. E eles escolhem os 2 melhores e me quitam os 2 que eu tinha. Então, eu comprei em 100 e paguei 24. Entendeu? Então, é isso que eu disse para o Paul, e na hora ele disse: cara, é sensacional a sua história, vai lançar o livro. Eu já saí da sala dele para assinar o contrato, graças a Ricardo Bellino, que eu me inspirei quando ele foi falar 1 minuto com Donald Trump. Meu amigo Jussier Ramalho, o pessoal está aqui emocionado, encantado. O Thomas de Oliveira disse: eu poderia ficar o dia inteiro ouvindo o Jussier contar as suas histórias de sucesso. Mas nós somos rígidos no nosso horário, temos mais 4 minutos e eu convido o querido Bellino para fazer as suas conclusões finais. Obrigado, professor Carlos. Jussier, é uma alegria revisitar todas essas histórias que para muitas pessoas pode até parecer anedota, né? Mas somos só nós que sabemos as lágrimas que escorrem nos nossos rostos quando a gente tem que fazer a coisa acontecer e depois a gente morre de rir, né? E aí tem lágrimas de riso e de gargalhada. Bom, primeiro queria te dizer que é uma alegria gigantesca. Carlos, há 13 anos atrás, eu levei Jussier para o palco da Academia Paulista de Letras. Jussier tem a sua história expressa no livro que é a Bíblia da Escola da Vida, né? Esse livro que nos inspirou e que nos inspira, que nos conectou. E ele recebeu, sim, lá o diploma, o reconhecimento junto com 44 grandes empreendedores brasileiros, Samuel Klein, Silvio Santos, Alair Martins, enfim, estava lá Jussier Ramalho, o jornaleiro que se tornou uma marca. Então, Jussier, eu quero te dizer o seguinte, em nome do meu querido amigo, meu sócio, meu cofundador Carlos Wieser e eu, você há 13 anos recebeu o diploma das minhas mãos e do nosso querido Carbonari, Antônio Carbonari Neto, da Anhanguera, e do José Carlos Semenzato, como doutor honoris causa da Escola da Vida, e isso é um título para a vida, né? E hoje, Carlos e eu queremos te entregar aqui simbolicamente o título de embaixador da Escola da Vida. São exemplos como o seu que nós estamos aqui para pessoas como você e para pessoas que querem se inspirar e mudar de vida, é que nós estamos promovendo essa revolução
e criando essa rede do bem que serão os embaixadores da Escola da Vida. Com certeza, como não existe almoço grátis, você está já convocado para ser assessor empresarial da Escola da Vida. Então, tu vai ter que dar conselho aqui para Carlos Wieser e para Ricardo Bellino, para que a gente possa transformar esse projeto e as pessoas que buscam essa transformação na sua vida, nas suas empresas, nas suas famílias. Seja bem-vindo e pode hastear a bandeira da Embaixada da Escola da Vida em Natal. Você é parte dessa história e vai continuar ajudando a escrever essa história para nós por muitos anos. Ricardo, Você, Ramalho, a palavra é sua. não tenho palavras para agradecer, cara. Desculpa a emoção. Quando eu percebo que... Desculpem, meus amigos, meus irmãos. Quando eu penso na vida que a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, que a gente tem que ajudar simplesmente porque você também já foi muito ajudado, como eu fui ajudado, e sou grato demais a Ricardo Bellino, e agora muito grato a você, Carlos Wieser. Eu não tenho palavras para dizer que quanto a felicidade bate no meu coração. Deixa eu respirar um pouquinho, um pouco lá. Eu recebi um título da Caliper americana, de New Jersey, como um dos 20 melhores empreendedores do mundo. Está aqui, ó. Não é o maior, um dos mais interessantes e influentes. Está aqui, ó. Então, eu quero dizer a Ricardo, dizer a você, Carlos Wieser, eu estou de coração aberto para contribuir com o que vocês precisarem, a hora que precisarem, de manhã, de tarde e de noite, com a Escola da Vida, porque a Escola da Vida é minha escola também, e é isso que eu quero transformar. Pessoas, seres humanos em empreendedores. País rico é país de empreendedor. Pessoas ricas são pessoas que transbordam na vida dos outros, ensinando aquilo que sabe, mas praticando aquilo que ensina. Obrigado, querido Jussier. Vamos todos seguir lá Jussier Ramalho nas redes sociais. Quem não leu, vai ler o livro Você é a Sua Melhor Marca. Que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, inspirando todos ao seu redor. Obrigado a todos. Tchau, Jussier, querido.